Você acreditaria se eu dissesse que os Estados Unidos, uma das maiores potências do planeta, chegaram a planejar um ataque ao próprio povo, apenas para justificar uma guerra? Parece roteiro de um filme, mas é real. E o plano tinha nome: Operação Northwoods. Pouca gente conhece essa história. Ela não está nos livros escolares, muito menos nos jornais. Ficou escondida durante mais de 40 anos, até que documentos confidenciais foram finalmente desclassificados em 1997. O conteúdo? Assustador. Altos oficiais militares norte-americanos discutindo, em papel timbrado do Pentágono, a possibilidade de matar cidadãos dos Estados Unidos, derrubar aviões comerciais e explodir prédios. Tudo para criar apoio popular a uma guerra contra Cuba. Sim, o governo dos Estados Unidos cogitou encenar uma série de atentados contra si mesmo e colocar a culpa em outro país. Essa é a história da Operação Northwoods, o plano mais sombrio e real que os Estados Unidos nunca executaram e que quase mudou o rumo da história mundial. Para entender essa história, é preciso voltar ao ano de 1962. O mundo estava em ebulição. A Guerra Fria havia transformado o planeta em um campo minado de ideologias. De um lado, os Estados Unidos, defensores do capitalismo e da democracia liberal. Do outro, a União Soviética, símbolo do comunismo e da ditadura do proletariado. No meio disso tudo, uma pequena ilha no Caribe se tornava um problema gigantesco: Cuba. Fidel Castro havia chegado ao poder poucos anos antes, em 1959, após uma revolução que derrubou o governo pró-Estados Unidos de Fulgêncio Batista. A nova liderança cubana imediatamente começou a se alinhar com os soviéticos. E isso era inaceitável para os norte-americanos. Uma ditadura comunista a apenas 150 quilômetros da Flórida era o suficiente para causar pânico em Washington. No ano seguinte, em 1961, a CIA tentou invadir Cuba usando exilados cubanos, na famosa invasão da Baía dos Porcos. Foi um desastre. A operação falhou, os soldados foram capturados e os Estados Unidos passaram vergonha internacionalmente. A derrota aumentou a pressão dentro do governo. Algo precisava ser feito. Foi aí que o Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o grupo dos mais altos comandantes das Forças Armadas, criou um documento com várias ideias, um plano para justificar, diante da opinião pública, uma invasão total a Cuba. Mas como convencer o povo norte-americano de que isso era necessário? Simples, criando o inimigo, literalmente. O documento de 15 páginas, intitulado Justificativa para a Intervenção Militar dos Estados Unidos em Cuba, detalhava uma série de atentados falsos que seriam forjados para provocar indignação nacional. Entre as ideias propostas estavam explodir um navio norte-americano no porto da Guantánamo e culpar agentes cubanos, simular o abate de um avião comercial cheio de passageiros norte-americanos, organizar ataques terroristas em cidades dos Estados Unidos com vítimas civis, criar um falso sequestro de avião, colocando em risco cidadãos inocentes, disfarçar agentes norte-americanos como cubanos e atacá-los publicamente. A lista era longa e assustadora. Mas o que mais choca é que isso foi levado a sério. Não era ficção. Não era conversa de bar. Eram propostas reais feitas por generais, almirantes e oficiais de alto escalão do governo dos Estados Unidos. Segundo o documento, a ideia era criar um cenário dramático que justificasse ações militares em Cuba aos olhos do mundo e da população norte-americana. A frase exata usada em um dos trechos era: a execução de um evento bem coordenado criará a justificativa necessária para ações militares. O plano previa até o uso da mídia, manipulação de notícias e disseminação de desinformação para amplificar o impacto dos falsos atentados. Era como se o governo estivesse escrevendo o roteiro de um filme de guerra, mas com vítimas reais. A proposta foi levada ao então secretário de Defesa, Robert McNamara.
e de lá seguiu para o presidente, John Fitzgerald Kennedy. Foi Kennedy quem barrou o plano. Segundo relatos, ele ficou horrorizado com o conteúdo da proposta. Rejeitou imediatamente. E pouco tempo depois, demitiu o então presidente do Estado-Maior Conjunto, o general Lyman Lemnitzer. O plano foi arquivado. E por décadas, esquecido. Mas a história ganhou nova vida quando, em 1997, uma organização chamada Assassination Records Review Board, criada após o filme JFK, de Oliver Stone, teve acesso a documentos secretos sobre as investigações da morte de Kennedy. Entre eles estava o plano da Operação Northwoods. O documento foi tornado público, revelando ao mundo um lado obscuro da máquina de guerra norte-americana. Desde então, ele tem sido estudado como um exemplo clássico do chamado False Flag, uma operação militar que simula um ataque inimigo para justificar uma resposta. Muitos pesquisadores passaram a olhar para outros eventos históricos com olhos mais críticos. Será que outros conflitos também começaram assim? Será que outras guerras também foram baseadas em mentiras? Quantos planos como esse foram apenas arquivados e nunca revelados? A verdade é que a Operação Northwoods levanta uma pergunta incômoda. Se o próprio governo dos Estados Unidos foi capaz de planejar atentados contra seu povo, o que mais ele seria capaz de fazer? Alguns argumentam que isso nunca passaria de um rascunho, uma ideia extrema que jamais seria executada. Outros acreditam que esse é apenas um dos vários planos sujos criados nos bastidores do poder. Afinal, ao longo da história, os governos sempre encontraram formas de manipular a opinião pública para alcançar seus objetivos. É como disse Hermann Göring, um dos líderes nazistas, durante os julgamentos de Nuremberg: o povo pode sempre ser levado a obedecer aos líderes. Basta dizer a eles que estão sendo atacados e denunciar os pacifistas por falta de patriotismo. É exatamente isso que a Operação Northwoods propunha. Criar o inimigo, provocar o pânico, unir o povo em torno de uma guerra justa, mesmo que fosse baseada em uma mentira. Felizmente, o plano nunca foi executado. Mas o simples fato de ter sido escrito, discutido e considerado já é suficiente para levantar todas as bandeiras vermelhas possíveis, principalmente em um mundo onde a informação e a desinformação circulam a uma velocidade jamais vista. Se naquela época, com tanto sigilo, esse tipo de plano já era possível, imagine hoje. A tecnologia permite criar vídeos falsos, áudios com vozes geradas por inteligência artificial, simulações perfeitas. A manipulação se tornou mais fácil e mais perigosa. Vivemos na era da narrativa. Quem controla a história, controla a guerra. A Operação Northwoods permanece como um aviso. Um alerta histórico de até onde o poder é capaz de ir, quando se sente ameaçado. E um lembrete. Nem sempre o inimigo está lá fora. Às vezes, ele está do lado de dentro, escrevendo memorandos, usando gravata e planejando o próximo passo. Agora que você sabe da existência desse plano, o que mais você acha que ainda está escondido? Quantos documentos, planos e decisões aguardam o momento de serem desclassificados? Quantas verdades foram enterradas sob o rótulo de segurança nacional? E talvez o mais importante, se esse plano foi vetado por um presidente, o que teria acontecido se ele tivesse dito sim? Quantas vidas teriam sido sacrificadas em nome de uma guerra planejada como espetáculo? Essa pergunta nunca será respondida, mas nos obriga a olhar a história com mais cuidado. Porque, às vezes, a verdade é mais sombria do que qualquer teoria da conspiração. E o real é mais inacreditável que a ficção.